Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma Conectividade. Hoje recebo ele que é contador de histórias lá em Maringá. Estou falando do Danilo. Muito bem-vindo, Danilo! Muito bem, obrigado pelo carinho, Potinho. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Conectividades. Meu oi para você, meu oi para todo mundo que está em casa assistindo, criança, papais, mamães, vovós, vovôs, titios, titias. Um oi para todo mundo. Olha, eu quero saber de você. Como foi que você começou a contar histórias? Como foi que esse universo começou a fazer parte do teu cotidiano? Bem, eu sempre gostei das histórias. Desde muito pequenininho, eu já gostava de inventar histórias, inventar brincadeiras, inventar brinquedos. E a minha mãe conta que quando eu era muito pequenininho, eu não lembro dessa imagem, mas minha mãe conta que eu desenhava olhinho e boquinha no saco de pão, colocava na mão e ficava atrás da cortininha da cozinha, fazendo teatro de boneco, então contando história, contando, inventando coisas. Então esse é o meu primeiro contato aí com esse gostar das histórias. Depois eu lembro que eu gostava muito dos livros nas bibliotecas, eu gostava das contações de histórias. E aí eu descobri, comecei a visitar e descobri as bibliotecas da minha cidade que sempre tinham atividades. Nós temos 6 bibliotecas públicas municipais e essas bibliotecas sempre tiveram projetos e sempre tiveram contações de histórias, bibliotecários, os estagiários sempre contaram histórias. E eu gostava muito, eu comecei a visitar, depois comecei a contar história, frequentar esses lugares, conheci todas as bibliotecárias, passei a contar histórias com elas e fui fazendo um trabalho paralelo com o teatro de bonecos, a contação de histórias. E depois de muitos anos participando de um grupo de teatro de bonecos, o Fanto Kids, e aí eu deixei o Fanto Kids e fui descobrir o meu lugar no mundo, e aí eu descobri um festival de contadores de histórias em Porto Alegre. Eu até então nem sabia que as pessoas se denominavam contadores de histórias, apesar de já ter tido contato com alguns, em festivais, inclusive de teatro de bonecos. Mas quando eu vi ali que as pessoas se autodenominavam, se entendiam contadores de histórias, aí eu fui buscar dentro de mim por que eu contava histórias. E aí eu descobri que eu contava histórias para alimentar minha alma, para alimentar minha criança, para deixar fluir, deixar viver, deixar estar, para me comunicar artisticamente. E aí passei a me denominar contador de histórias. Olha, todos nós temos as nossas inspirações, eu falo sempre isso por aqui, mas eu quero saber de você, qual foi a tua inspiração maior, aquilo que mais te direcionou para esse trabalho que você faz hoje? Bem, quando eu era criança, eu adorava os programas da TV Cultura e eu curtia muito a Bia Bedran contando histórias, e outros contadores também que passaram por lá. Depois eu conheci as bibliotecárias da minha cidade, Fernanda Mecklin, Cirlei Ganeu, Zeri Monteiro, que eram contadoras de histórias incríveis. E aí eu me apaixonei, queria muito fazer aquilo também. Depois eu entrei pro grupo de teatro de bonecos, tinha a Rô Fagundes, o Sandro Maran, que também foram minha referência aqui na cidade. O grupo Pau de Fita, Sueli Lara, a Leonil Lara, que são mestres na arte do boneco. Leonil que faz parte da história do teatro de bonecos do Paraná. Então todas essas referências muito fortes, muito poderosas, muito presentes e muito próximas. Eu tive a honra de crescer trocando conhecimento e aprendendo com essas pessoas. Eu sou muito feliz e muito grato por todo o aprendizado. E como você se sente fazendo esse trabalho para o público infantil, sabendo que o teu trabalho alcança tantas crianças? Olha, eu confesso, Potinho, que é sempre um frio na barriga para mim produzir um trabalho novo para criança. Eu sempre tenho muito receio, muito medo, muito cuidado, porque eu faço com muito amor, com muito respeito e eu quero que chegue dessa maneira. Então, eu busco sempre referências, eu faço sempre uma pesquisa grande, eu procuro sempre criar um contexto para aquele trabalho, pesquiso o contexto, formas, cores, eu busco significados, eu busco histórias que se amarram, se entrelaçam, que vão dando uma costura, criando uma linha do tempo. Então, toda vez que eu produzo para criança, eu tomo cuidado com todas essas questões. Cuidado sempre para não ficar didático, para não ficar infantiloide, sabe?
Procuro tomar sempre esse cuidado de não subestimar a criança, o entendimento da criança. Então eu busco referência sim, nem sempre só no universo infantil, mas quase sempre o universo infantil é o meu maior universo de pesquisa. Eu gosto muito de quadrinhos, eu gosto muito de literatura, livros, filmes, tudo que é muito colorido, muito feliz, muito alegre. Eu gosto sempre de buscar esses caminhos. Os livros são janelas que nos permite viajar por universos e histórias. Quantos livros você já leu? Que eu sei que você gosta de ler muitos livros, mas você tem noção de quantos livros você já leu? Quantos? Deixa eu ver. Aqui pode pôr aquele tempinho passando rápido. Enfim, tô brincando, Potinho, porque realmente eu acho que é incontável. Eu já li muita coisa e ainda assim acho que eu li muito pouco. Queria ter lido 5, 10, 15, 20, 100 vezes mais do que eu já consegui ler. Mas ler é uma coisa que eu tô sempre fazendo, sempre lendo, sempre buscando, sempre pesquisando. E aí a gente fala, pronto, não cabe mais livro em casa, mas aí você passa diante dos livros e não tem como não trazê-los. Eles pedem, gente, eles pedem para vir para casa. Você acha que eu vou recusar um pedido de um livro que quer vir para casa ser lido? Não, de jeito nenhum. Tá, eu sei que você já leu muitos livros, mas tem algum específico que você gostaria até de indicar pra gente? Ai, olha, eu não vou indicar um para não ser injusto, mas eu indico sempre para que as pessoas leiam autores da sua cidade, da sua região, do seu estado e aí do nosso Brasilzão aí que é lindo, cheio de coisas maravilhosas. Mas eu sempre digo para as pessoas leiam coisas que saiam daquela referência maior ou aquela referência que já é de projeção nacional. Não tenho nada contra eles, adoro e amo. Mas a gente não pode ficar só nesse lugar que o comércio traz e coloca, porque tem muitos autores independentes, produzindo seus próprios livros, criando sua própria literatura de uma maneira muito afetiva, carinhosa, amorosa, empenhosa, se empenhando para que isso aconteça. Então eu sempre digo que as pessoas leiam os autores da sua cidade, leiam os autores que estão produzindo livros, criando literatura de qualidade, busquem essas pessoas, apoiem o trabalho delas e com certeza a gente pode ampliar aí esse universo para além dos olhares comerciais. Isso vai ser muito legal. E quando falamos de tempos de infância, vem alguma lembrança na tua memória? Bem, Potinho, quando eu lembro de infância, eu lembro. O que vem à minha memória é uma memória afetiva, uma memória imaginativa da minha infância. Eu era uma criança que gostava muito de inventar, de brincar, e a minha mãe estimulava muito isso. A minha mãe trazia figuras para ficar recortando, a minha mãe fazia cola com farinha e água, porque a gente não tinha recurso para comprar a cola branca. E mesmo essa ausência de possibilidade de comprar coisas, isso não impedia a minha mãe de estimular a gente a imaginar, a brincar, então ela sempre dava um jeito. A minha mãe colocava a gente na frente do espelho para ficar falando e articulando as palavras para fazer careta falando. A minha mãe gostava muito de inventar, brincar, tomar banho de chuva, fazer coisas, então a minha mãe inventava muito com a gente. Eu lembro que com 11 anos eu fiz um boneco que articulava a boca com a caixa de sabão. E um braço, aí tinha roupa que a minha mãe deu, uma camiseta velha, arrumou uma meia, então eu coloquei papel dentro da meia e na outra eu enfiava a minha mão, colocava luva, então eu articulava a boca e mexia a mão. Um marote, gente, fiz um marote com 11 anos de idade. E eu brincava com o vizinho da casa de baixo, o Elis, que era pequenininho. Todo dia ele perguntava sobre o personagem, se ele ia chegar, e eu ia lá e brincava com ele. E foi isso que me levou pro Abelhinha Maluca, que foi um grupo de animação de festa infantil que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então tá aí também uma referência que eu esqueci de dizer lá, mas que eu quero salientar aqui. A Irene Freitas, do Abelhinha Maluca, foi a minha grande referência de respeito à criança, de brincar com a criança. Porque a Irene ia para as festas brincar, levar a energia dela, aguentar a energia da criançada, que não era fácil. E a Irene fazia isso com muito amor e com muito respeito. E eu aprendi muito com a Irene. Beijo, Irene. Danilo, olha,
Eu sei que todos nós já passamos aquela vergonhinha, pagamos o mico, mas eu quero saber qual foi o teu momento assim que você fez, nossa, passei vergonha. Olha, situação embaraçosa eu não lembro muito, não. Eu acho que eu consigo lidar bem com as situações embaraçosas. Eu acho que nenhuma assim que me causasse um incômodo. Lógico que a gente passa por aquilo, professor falando na hora da contação de história, gente atendendo o telefone, enfim. Professor recriminando a criança que tá curtindo, mas essas são as de leves. Acho que essa todo mundo já passou, né? Sempre temos muitos desafios, né, a enfrentar. Inclusive, eu quero saber de todos esses desafios, qual você considera assim o maior desafio da sua profissão hoje? Essa pergunta é muito legal porque, sim, todas as profissões encontram barreiras e dificuldades. Na nossa, na contação de história, na arte, na cultura, no livro, leitura, no teatro de animação, enfim, em todas as artes a gente tem jornadas às vezes um pouquinho mais puxadas, porque a gente, além da gente ter que fazer, produzir e vender, a gente tem que enfrentar uma sociedade que às vezes vai contra, né? Então a gente ainda tem que buscar o incentivo, o apoio, fazer as pessoas entenderem, acreditarem por que é importante o que a gente faz. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje esse momento, e quero registrar que estamos vivendo um momento em que o incentivo à cultura não está sendo feito, e o pouco incentivo que se tem está sendo podado, está sendo tirado. Então é importante muito que a gente possa resistir, existir e não vai ter nada nesse mundo nunca que vai nos impedir de fazer arte. Os desafios eles vêm para que cada vez mais a gente possa crescer e estar mais forte, né, dentro do nosso coletivo. Para você, Danilo, o que é ser criança? Olha, eu acho que ser criança é estar livre para esse universo de possibilidades. Eu acho que a criança ela é desprendida, né, dos julgamentos que nós adultos fazemos, que nós, sociedade, fazemos. A criança é tão livre, é tão solta, ela fala, ela verbaliza, ela se comunica, ela brinca, ela conversa, ela dá vozes ao inanimado e ela inventa universos. Então a criança, para mim, é esse universo de possibilidades imaginativas. E eu adoro essa possibilidade que as crianças têm e adoro manter essa criança viva dentro de mim, fazendo a minha arte, contando histórias. Ah, Danilo, nosso papo tá chegando no final. Quero dizer que eu tenho uma honra imensa em poder te receber. Eu sou um admirador grande do teu trabalho e estou muito honrado mesmo em poder te receber aqui. E tenho certeza que as crianças, os pais, os profissionais que estão nos assistindo agora devem ter amado esse papo. Gratidão. Ah, já tá acabando, que pena. Eu adorei essa conversa. Obrigado, Potinho, pelo convite mais uma vez, pelo carinho. Obrigado vocês que estão aí ouvindo a gente. Um beijo aí nesse Conectividades, conectando a gente, conectando crianças, histórias, gente linda, maravilhosa, que faz arte e existe e resiste nesse país. Um beijo. Esse foi o nosso papo com Danilo Furlan. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever. Até o próximo Conectividade. Tchau!